Observatório Regional. Apoio Cultural O Mundo dos Pneus. O seu centro automotivo. Tudo o que você precisa em um só lugar. Olá, boa noite. Começa agora o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E hoje aqui em nosso estúdio, a gente recebe o gerente do Centro de Controle de Zoonoses da cidade de Jundiaí, Carlos Ozahrata. Quem também está presente nesta edição do Observatório Regional é o jornalista Gustavo Neto. Você nos acompanha pelos canais 14 UHF, o 22 da NET. Acesse a nossa página, que é tvredepaulista.com.br. Não saia daí que o programa Observatório Regional volta em instantes. No ar, o programa Observatório Regional desta quinta-feira, dia 2 de abril. Hoje a gente conversa com o gerente do Centro de Controle de Zoonoses de Jundiaí, Carlos Ozahrata. Carlos, boa noite. Muito obrigado pela presença aqui no Observatório Regional. Boa noite. Um grande prazer estar aqui batendo papo com vocês. Gustavo, boa noite. Obrigado também pela participação. Obrigado e vamos lá. Bom, Carlos, último balanço divulgado até pela administração pública em Jundiaí contabilizam 426 casos da dengue na cidade de Jundiaí. Não é um número alarmante, esse número é absolutamente dentro do esperado pelo trabalho que vocês desenvolvem, aquilo que já era imaginado para esses 3 primeiros meses do ano? Sim, em termos do número, sim, isso já é esperado. O que não era esperado, né, é o período. Então, nós observamos que no Brasil como um todo, né, esse surto ele começou um pouco antes. Normalmente, né, o maior pico acontecia entre os meses de março e abril, né, e esse ano, já em janeiro, nós começamos a verificar o início das transmissões, né? E tem uma explicação que é bastante lógica, todo mundo de casa se lembra, nós tivemos um período muito longo de estiagem, um período de seca, né? Então o que aconteceu é que aqueles criadouros que já tinham os ovos dos mosquitos estavam assim no estado, vamos chamar de hibernantes, né? Eles estavam só aguardando um pouquinho de umidade, de água aparecer. E quando começaram então as chuvas, né, tá? Obviamente começou o nascimento também desses mosquitos. E aí, assim, associado à presença de pessoas portando o vírus, né? Obviamente, então, começou essa transmissão mais forte. Mais evidente, claro, né? Em alguns municípios, alguns estados do que outros. E dentro desse número de 426, quantos são autóctones? Nós temos 307 autóctones, ou seja, né, houve a transmissão dentro da cidade. Isso indicando que havia mosquitos contaminados aqui. Mas normalmente esses surtos acontecem com casos importados. Então a pessoa vem de fora, né, já com o vírus, né, e acaba contaminando uma população de mosquito. Por isso que a notificação dos primeiros casos é muito importante para o trabalho de vigilância, né, porque aí sim a gente pode detectar por onde essa pessoa andou e fazer um trabalho de bloqueio. Esse bloqueio pode ser tanto do mosquito, para evitar que ele se espalhe, quanto, obviamente, do vírus, para que a gente não tenha, então, um surto ou mesmo uma epidemia. Então, os primeiros casos notificados são importantes. Aí, deixa eu até aproveitar, né, esclarecer que muita gente faz confusão entre casos notificados e confirmados, né? A dengue é uma doença de notificação compulsória. Significa que qualquer profissional da área médica, quer seja do setor privado ou público, né, na suspeita ele precisa notificar, ou seja, ele precisa preencher um documento dizendo, olha, estou suspeitando que esse meu paciente tem dengue. E aí ele encaminha para a vigilância epidemiológica, né? E aí nós começamos, né, um trabalho de investigação em cima já dessa ficha. Então, a lógica é, quanto mais notificações nós tivermos, melhor o trabalho da vigilância dentro do município. Agora, assim, comparado ao ano passado, em todo o país, houve um aumento de mais de 700%.
de casos confirmados da doença. Só no estado, São Paulo são 80 mil, com 70 mortes. É um número bastante alto, né? É muito expressivo. E o que a gente pode perceber, Carlos, é o seguinte, que independe do número de habitantes do município. Porque a gente, por exemplo, vamos supor, um município com 600 e poucos mil, que tem Sorocaba, tem mais de 20 mil casos já confirmados da doença, né? Então, proporcionalmente, se a gente pegar a capital, proporcionalmente não dá esse número. O que é que acontece? A culpa, em grande parte, é do munícipe? Pelo menos pelo que vocês já fizeram de vistoria com os agentes nas ruas, o que é que vocês perceberam desse número já notificado em Jundiaí, ou pelo menos de criadouros encontrados? A grande maioria em residências, é isso? É isso mesmo. Nós temos uma estatística, é uma série histórica já vai completar agora 8 anos, né? E nós percebemos que pelo menos 80% dos criadores estão dentro da casa das pessoas. Isso é uma coisa bastante óbvia se você pensar bem em termos de biologia do vetor, do mosquito. O mosquito encontra todas as condições perfeitas dentro da casa. Então, apesar de nós muitas vezes apontarmos um terreno baldio, né, um local que tem um mato muito alto ou alguma casa abandonada, né, na verdade, em termos de epidemiologia, esses locais não têm tanto impacto quanto a casa das pessoas. Porque onde tem gente, tem alimento para o mosquito. Então é ali que o mosquito vai ficar para se alimentar do sangue das pessoas e ali mesmo que ele vai procurar um espaço, um criador para fazer a sua postura dos ovos. Então todo o ciclo se fecha ali, naquele local. Então o que nós temos realmente observado pelo menos aqui em Jundiaí, não vou poder responder pelos demais municípios, mas aqui sim, a maior parte dos criadouros continua dentro de casa. O nosso grande vilão continua sendo aquele pratinho que fica embaixo do vaso das plantas, né? Que muitas vezes a pessoa usa apenas para não molhar o seu móvel, né? Mas acaba esquecendo que lá, mesmo sendo pequeno, né, é um local perfeito para a fêmea do mosquito fazer a sua postura. Carlos, eu queria chamar a atenção, agora toda a cidade a gente vê balanço. Casos importados, casos dentro do município. Esses casos importados, os municípios são notificados? Isso entra nessa estatística ou não? Para onde vão esses números? Sim, como é que funciona isso? Existe um banco de dados que é online, né, onde nós pegamos esta ficha dos casos importados e aí nós digitamos. Então, o nome da pessoa, todos os dados, né, e dizemos, essa pessoa é de tal cidade. Aí aquela cidade, ela recebe a informação e aí ela pode trabalhar, inclusive com ações muito semelhantes à nossa, né, de bloqueio, ou seja, uma ação de controle efetivo da doença. Jundiaí tem recebido alguma informação de alguém que pegou aqui e importou isso? Muito pouco, né? Tá? Uma quantidade assim, ínfima, não é significante, né? Na verdade, Jundiaí é a cidade onde muita gente vem procurar o nosso serviço, né, de público de saúde, né, e acaba, ou trabalha aqui mesmo, né, e vem do outro município. Então, este ano aconteceu muito disso. Muita gente de fora veio para cá doente, infelizmente acabou contaminando alguns mosquitos nossos. Existe agora uma preocupação, Carlos, com relação ao relaxamento das pessoas? Porque se o pico, que antes era março, abril, agora já foi janeiro, fevereiro, parte de março, quer dizer, há aquele relaxamento natural. Isso é do ser humano. E de que forma agora trabalhar, fazer esse convencimento? Não podemos parar para que esse número não dobre nos próximos meses. É isso. Bom, nós temos já bastante experiência aqui em Jundiaí, né? E nos momentos que nós precisamos lançar as campanhas. Por isso que as nossas, elas são estrategicamente planejadas. Sempre no início do verão, então no mês de novembro, notadamente, né, a gente consegue então fazer esse alerta e no começo do ano nós já começamos a intensificar
nós não intensificamos diretamente a população. Muitas vezes nós avisamos os nossos pares, nossos parceiros, do tipo, olha, vamos estar atentos, né? Então trabalhamos fortemente pontos estratégicos, que são aqueles locais que têm muito criadouro. Então, ferro velho, borracharia, local que faz reciclagem, né, de materiais, né? E aí a gente endurece a nossa fiscalização. Nos imóveis especiais onde há um trânsito muito grande de pessoas, né? E junto com as pessoas podem vir o vírus. Então a gente intensifica, né? No momento mesmo que a gente percebe que vai começar a transmissão, aí a gente dispara isso de tempos em tempos, uma campanha para a população, né? Porque se você começa a falar muito sobre a doença, a população fica mesmo renitente. Parece aquele quadro, né, que está na nossa parede, a gente não presta mais atenção. Então, por isso que este ano já modificamos a estratégia. A ação junto com o Exército foi realizada no mês de fevereiro, normalmente a gente faz no mês de abril, né? E algumas ações já estão sendo pensadas, inclusive uma na semana que vem, que a gente vai fazer, que é um repique da nossa primeira ação. Então, isso faz com que as pessoas percebam, olha, nós temos que tomar muito cuidado, ou pelo menos continuar em estado de alerta. Aliás, essa ação de fevereiro, foi até o Gustavo que foi acompanhar a equipe do CCZ, do Exército. Eu não estou recordando bem no número, eu acho que era de cada 10, 2 residências não abriam as portas. Então a gente pode calcular que é um número alto, é expressivo. Né? E como é que faz nesse caso, hein? Porque assim, você pode multar a pessoa que não colabora? Sim, até podemos multar, mas normalmente nós trabalhamos, né, procuramos trabalhar com a conscientização, com a educação, né? Então, o que nós fazemos? Se aqueles imóveis foram de extrema importância para uma vistoria, porque na região já está havendo a transmissão e nós estamos atrás do criadouro, né, nós voltamos reiteradamente àquele ponto. Pode ser durante a semana, no final de semana, pode ser à noite. Então, nosso trabalho, ele é praticamente assim, vamos dizer, 24 horas, né? E tem que ser desse jeito, porque a característica da doença, ela pede que seja assim. Nós não podemos trabalhar de segunda a sexta no horário comercial. Aí você não consegue fazer a vigilância da doença. Você nem encontra as pessoas em casa. Sim, exatamente. E só pode, para concluir essa questão de vistorias em casa, muita gente fala, o senhor testou agora, terreno do meu lado, meu vizinho. Existe uma maneira, a polícia tem recebido denúncia de que tem casa com criador. Qual é a melhor maneira para que o CCZ realmente vá nessa casa? Tem um caminho para ser feita essa denúncia? A fiscalização não é realizada necessariamente pelas zoonoses, né? Aqui em Jundiaí, né, todas as solicitações precisam ser registradas pelo 156 da Prefeitura, né? E aí sim, se for terreno baldio, é a Secretaria de Serviços Públicos que vai fazer a vistoria. E imóveis abandonados é a Secretaria de Obras. E aí nós temos um contato permanente, né, com essas duas secretarias e elas também nos alertam, olha, tal local existe um risco muito grande. Né, tá? E aí a gente pode também fazer uma vistoria conjunta. E tem um tempo-resposta? 15, 20 dias? Como é que funciona? Olha, isso depende muito das secretarias. Né? No caso das zoonoses, né, esse tempo é de aproximadamente 7 dias. Bom, programa Observatório Regional, que hoje recebe o gerente do Centro de Controle de Zoonoses de Jundiaí, Carlos Ozahata, faz uma rápida parada. Não sai daí que nós voltamos em instantes. Já voltamos com o programa Observatório Regional. Hoje a gente recebe o gerente do CCZ de Jundiaí, Carlos Ozahata. Carlos, existem 4 tipos do mosquito da dengue. Território nacional. 1, 2, 3 e o quarto. E que mosquito que está circulando este ano? Deixa eu só fazer uma correção. Na verdade é o vírus. O vírus, né? Existe sim 4 sorotipos do vírus, né? Isso é só uma classificação mais de ordem técnica. Isso não quer dizer que um seja mais grave do que o outro. Mas há diferença. Há diferenças, né, genotípicas, né? E o que a gente precisa saber, qual é o sorotipo que ficou vigente naquele período, né? Porque eu volto a lembrar que uma vez que a pessoa contraiu a doença, né, ela está imune contra aquele sorotipo especificamente para o resto da vida delas. Então, atualmente, né, o que anda circulando, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, é o sorotipo 1. Né?
Esse sorotipo, aí é estado de São Paulo, né? Ele esteve presente há mais ou menos 2, 3 anos atrás e ele está retornando. Então, com isso, né, algumas pessoas, uma população boa de pessoas ainda que não tiveram contato, elas são mais suscetíveis. E por isso que em algumas localidades a gente observa uma epidemia mesmo, um número muito grande de pessoas doentes. Agora, há uma diferença no sintoma desses tipos de vírus? Não, o sintoma é exatamente o mesmo, né, tá? Chama a atenção da importância da febre, né? Normalmente a pessoa inicia com uma febre alta, né? Dores no corpo, são dores assim importantes, extenuantes. Muitas vezes as pessoas comentam até assim uma queda de energia, ela não tem vontade nem de levantar de uma cadeira, não tem vontade de se alimentar, né? E nós também vimos alguns casos onde há alguma alteração do aparelho digestório, como ânsias, vômitos, diarreias, né, tá? Aí são sintomas de alerta. Então é bom que a pessoa realmente procure o atendimento médico para que seja feita uma avaliação. O que não pode, acho que haver é pânico, né? Olha, tô com febre, nossa, tô com dengue. Espera, agora, por exemplo, a pessoa que está com febre, ela procura tomar um medicamento, correto? E pode ser que ela realmente tenha contraído a dengue. Quanto tempo leva para todos esses sintomas se manifestarem? A partir do momento em que ela teve o contato com o vírus, né, ela demora em média de 5 a 7 dias para manifestar os primeiros sintomas. Né? Então, a partir da picada, vamos dizer assim, né, do mosquito contaminado, mais ou menos uma semana. Agora, tem pessoa que tem um período mais curto de incubação, como 3 dias, e tem períodos mais longos, de 15 dias até. Então, por isso que na nossa investigação epidemiológica, né, quando a gente faz o inquérito junto à pessoa, a gente procura saber o que ela fez nos últimos 15, 20 dias, em termos de deslocamentos, né? De repente ela pode ter pego essa doença em alguma outra localidade que não Jundiaí, né? Ou eventualmente o contrário, que ela estivesse no período que nós chamamos o quê? De viremia, ou seja, ela está com o vírus circulando no sangue dela e ela sim pode contaminar o mosquito. Né? Tá. Então, através desses cálculos todos, inclusive do período de incubação dentro do mosquito, porque assim, se eu estou doente, o mosquito me pica, depois pica você, não significa que você vai ter a doença. Precisa haver um período de incubação neste mosquito de, em média, 10, 12 dias. Então, nós, do controle de zoonoses, né, fazemos todos esses cálculos para escolher qual o melhor período para uma estratégia de ação numa determinada área da cidade. Então, olha, neste momento eu preciso ir já fazer uma ação, ou não, eu posso aguardar um tempo. Né? E isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Acham que, olha, eu tenho suspeita de dengue em casa, você precisa ir lá imediatamente ver. Né? A gente tem vários indicadores, né, que nos dão subsídio para exatamente essa escolha. Caso contrário, nós teríamos que fazer a visita em todos os imóveis, são mais de 150 mil imóveis em Jundiaí, né, toda semana. E aí isso é impraticável e, na verdade, completamente ineficaz. Né? Volto a lembrar que, por exemplo, Jundiaí tem uma pressão muito grande para termos uma epidemia por conta da presença de pessoas de fora doentes, né? De populações de mosquito existentes em várias regiões da cidade, né? Mas temos controlado, né, desta forma, fazendo uma análise epidemiológica, né? E não pensando muito na questão do veneno. Né? Porque muita gente vem pedindo para a gente, pô, vocês precisam aplicar veneno, vamos fazer aquele fumacê, né? Quem é da década de 1980, mesmo 1990, viu muito caminhão à noite lançando veneno. Né? Tá? Isso não é indicado mesmo. Né? Primeiro que só eliminaremos uma fase da vida do mosquito, que é ele quando está adulto. Né? Aquele que é ovo, larva, pupa, está bem protegido em casa, a gente não pega. Então vamos supor que a gente passe um fumacê hoje, daqui a 5, 7 dias tem uma outra população de mosquito nascendo. Aí você vai lá e aplica veneno de novo? Não, não é essa a lógica que a gente usa. Né?
Então, o controle químico só deve ser utilizado, né, quando há uma transmissão efetiva naquela região e tem que ser feita casa a casa, com uma pessoa portando uma bomba costal motorizada. Aí ele vai entrar em todos os imóveis, vai pedir que todo mundo saia, né? Então as portas, as janelas dos imóveis têm que estar abertas, porque o mosquito está lá dentro, ele não fica do lado de fora, né? Então só nessa situação é aconselhado. Então aqui em Jundiaí, como todos os períodos de transmissão, né, nós observamos que a transmissão já tinha acontecido, não tinha mais mosquito contaminado, nós optamos por não fazer o controle químico, mas estamos preparados, se precisar a gente vai fazer. Quando a gente fala em prevenção, lógico, hoje eliminar os criadouros, mas tem algum outro tipo de prevenção para dengue, além de eliminar esses criadouros? Olha, o que é mais eficaz é a eliminação dos criadouros mesmo, né, tá? E não aquelas medidas alternativas. Então surge na internet um monte de ideias, né, mirabolantes, como se fosse resolver. Então desde a borra do café, vinagre, né, óleos de andiroba, citronela, gente, tudo isso é bobagem. Algumas podem servir até como um paliativo, né? Mas não vai adiantar, por exemplo, você paliativamente colocar uma colherzinha de um produto num criadouro importante e, né, esquecer aquilo, né? Porque eu até entendo, as pessoas têm uma vida muito corrida hoje em dia, né? Então você não consegue fazer o controle de tudo na sua casa. Então por isso que nós falamos, olha, você tem criadouro em casa, elimine, retire, né? Por quê? Você nunca vai lembrar de a cada 3 dias limpar aquele prato do vaso de planta, né, com uma bucha, né, para tirar possíveis ovos. Você não vai ficar esvaziando um pneu que ficou no tempo com acúmulo de água. Então você não vai usar, elimine. Ah, não, eu vou usar? Então armazene de forma adequada, no local coberto, né, tá, que não possa acumular água. Vi uma entrevista de um profissional de saúde falando da questão da hidratação. O que isso contribui com a dengue? Tem uma diferença? Olha, excelente pergunta, viu? Todo suspeito da doença, né, tá, ele vai perdendo líquidos, né? Então é importante que essa pessoa ela receba a hidratação já via oral. Não precisa ser aquele soro na veia, né, que a gente brinca, né? A hidratação oral, né, é importante porque mantém a chamada volemia, ou seja, o volume de líquido dentro do organismo. Porque em poucas horas ela vai perdendo este volume, né? E muitas vezes a pessoa acaba tendo complicações por conta dessa desidratação. Então vem uma infecção bacteriana secundária e complicações renais, por exemplo, que podem até levar ao óbito. Então por isso que a gente recomenda, olha, na suspeita, tome muito líquido. E por que não se deve tomar um antitérmico? Na verdade, pode-se sim tomar o antitérmico. Mas todos eles? Não, há uma restrição ao chamado ácido salicilatos, né? AS, né? Acelil salicílico. É ácido acetil salicílico, na verdade, né? Que é conhecido popularmente como aspirina, melhoral, os AS da vida, né? Os demais da linha do paracetamol e a dipirona podem ser tomados. Por que a contraindicação ao AS, né? Tá? Porque ele também atua na questão da coagulação sanguínea. Então, ele favorece, vamos dizer assim, né, quadros hemorrágicos. Então, se você contrai a doença e, eventualmente, tem aquela predisposição à hemorragia, tomando um princípio ativo como esse, você pode começar a ter uma hemorragia mais importante e o risco de morte elevado. Aí é muito mais alto. Sim. Tá. Bom, agora uma situação bastante importante, Carlos, diz respeito a procurar que tipo de ajuda na dúvida dessa doença. E, obviamente, como quase todas as gripes, enfim, a pessoa tem que procurar aquele atendimento primário, até para que você não superlote, de repente, o Hospital São Vicente. Então, como é que tem sido feito esse trabalho? Até porque houve caso aqui em Jundiaí, e a gente é prova disso, Gustavo telefonou para 2 unidades básicas e a pessoa falou, olha, aqui é só com agendamento. No caso de suspeita de dengue, não é. A UBS está preparada para atender e fazer esse primeiro atendimento. Aí depois é que é feito encaminhamento, caso um pouquinho mais grave, para o PA ou para o hospital. Não, exatamente. É a UBS. Sim, exatamente. Né? Existe
essa indicação clara da Secretaria de Saúde, né, que haja portas abertas de todas as UBSs, né, principalmente que a maior parte dos suspeitos, né, e dos sintomáticos, né, são coisas bem leves, né? Então esse acolhimento pode ser feito na unidade básica de saúde. Eu não sei assim, especificamente quais os problemas que aconteceram, mas com certeza foram pontuais. Eu tenho muito contato com essas unidades básicas, né? Faço muito treinamento, capacitação, converso com os enfermeiros e médicos, né? Então eles estão preparados para este acolhimento, né? Para que isso? Para que, primeiro, o acolhimento seja mais rápido, né? Mais oportuno e que realmente, como você disse, que a gente encaminhe apenas os casos de média e alta complexidade para os hospitais, né, que aí exijam, por exemplo, até o internamento mesmo daquele suspeito. Então, na primeira suspeita, nós pedimos, olha, procure a unidade básica de saúde, né, tá, para esse acolhimento. E a maioria das suspeitas não se confirma? Felizmente não, mas nós estamos aconselhando todos os profissionais da área médica, né, mesmo que a suspeita seja mínima, né, que façam notificação. Porque nós temos mapeados todas as áreas das cidades e nós conhecemos, né, efetivamente a estrutura de cada uma delas, né. Então, quanto mais notificações nós tivermos, nós podemos então mapear e eventualmente fazer uma projeção. Olha, a transmissão pode acontecer em tal bairro, né? Então nós vamos lá e já fazemos a ação, né? Só que essas são muitas vezes a população não enxerga, não vê, porque é num bairro onde efetivamente não houve a transmissão. Então, como o Gustavo disse, né, tá? Esse é um trabalho de prevenção que nós fazemos, né? Então, por isso que é importante essa notificação dos colegas médicos, né? E isso facilita cada vez mais a nossa atividade e com certeza a gente vai manter um número baixo de transmissão dentro da cidade. Tá bom, Carlos, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos aqui no Observatório Regional. E dia 8 tem uma ação grande, então, envolvendo toda a Prefeitura. E é isso mesmo, né, tá? E um alerta de novo para a população, então faço um pedido, né, que todo mundo então cuide do seu espaço físico, basta que você retire do seu quintal, de dentro de suas casas, os possíveis criadouros, né, colaborando assim com a ação de prevenção que Jundiaí vem fazendo tão bem ao longo desses anos todos. Obrigado, boa noite. Gustavo, obrigado pela presença, pela participação. Termina aqui o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Obrigado pela audiência, pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Tchau.